Bem-vindos a mais um podcast de Clínica Médica. Meu nome é Ronaldo Gismondi e eu lembro a todos que esse material é exclusivo para médicos e estudantes de medicina e não deve ser utilizado por profissionais de outras áreas. O tema de hoje é síndrome metabólica. O padrão de vida ocidental, especificamente que a gente leva nos grandes centros urbanos, levou a um aumento da incidência de síndrome metabólica e das suas principais consequências, que é a doença cardiovascular, o infarto, o AVC. Por que isso ocorre? A obesidade, e aí especificamente a obesidade visceral, aquela em que há um acúmulo de gordura, de tecido adiposo, entre as vísceras do intestino, está ali no fígado, entre as alças, ela leva à produção de substâncias tóxicas, as mais famosas são a leptina e a adiponectina, e essas substâncias vão promover um fenômeno chamado de resistência insulínica. Em conjunto, produção de algumas citocinas inflamatórias, formação de resistência insulínica, obesidade visceral, esses fatores associadamente acabam provocando no indivíduo um aumento da pressão arterial, a formação de um perfil lipídico mais aterogênico, com aumento do triglicerídeo, redução do HDL e formação de partículas de LDL mais heterogênicas, menores e mais densas. E a própria resposta inflamatória associada à disfunção endotelial vão, em conjunto, levar à formação da placa de aterosclerose. Isso ocorre em qualquer artéria do corpo, mas é mais comum, mais grave e fica mais aparente clinicamente nas coronárias, onde a consequência é a doença coronariana, o infarto e suas variações, e no território cerebrovascular, tendo o ataque isquêmico transitório e o acidente vascular cerebral como as principais manifestações. Como que eu reconheço um paciente com síndrome metabólica, tornando então um aspecto bem prático? Há mais de uma definição. Nós vamos usar a do IDF, que é uma fundação que estuda e faz publicações sobre diabetes internacional, pois foi essa posição a adotada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia na sua diretriz sobre dislipidemia. Para essa associação, a síndrome metabólica está presente quando nós temos a obesidade visceral, portanto, um indivíduo com índice de massa corporal aumentado e um aumento de circunferência abdominal. Há outras formas de você medir obesidade visceral, como, por exemplo, a relação cintura-quadril, e, inclusive, formas de imagem, como algumas formas de tomografia e bioimpedância. Mas, para simplificar e permitir o uso no consultório, no dia a dia, a definição aqui é pela medida da circunferência abdominal, feito com fita métrica. Em brancos e negros, uma circunferência acima de 94 centímetros em homem ou acima de 80 centímetros em mulheres configura o critério necessário para você pensar em síndrome metabólica. Mas não basta estar acima do peso. É preciso que você tenha o desenvolvimento daquelas consequências da resistência insulínica, que pode ser uma hiperglicemia, e aí já entra a intolerância à glicose, uma glicemia maior ou igual a 100, um aumento do triglicerídeo acima de 150 mg por decilitro, ou uma redução do HDL, abaixo de 40 em homens ou abaixo de 50 em mulheres. E a hipertensão, uma hipertensão sob tratamento, ou num doente que não esteja em tratamento, a presença de uma PA sistólica maior ou igual a 130, ou uma PA diastólica maior ou igual a 85. Então, obesidade visceral, aumento da circunferência abdominal, mais dois desses outros critérios, faz, segundo o IDF, a definição de síndrome metabólica. E por que é importante eu reconhecer isso? Porque esse paciente, por esse acúmulo de fatores de risco, está sob maior risco de ter aterosclerose e, portanto, de infarto e AVC. Uma vez que você fica o indivíduo, o que eu vou fazer com ele? O primeiro passo é uma boa anamnese e um bom exame físico, uma história profunda, conhecer os hábitos, como é a alimentação, a prática de exercício, a importância do estresse e da ansiedade na vida do indivíduo e tentar determinar o atual estado do risco cardiovascular. Às vezes, você vai precisar de uma informação adicional. Eventualmente, você vai precisar pedir um teste ergométrico para ver a real capacidade funcional. Às vezes, você vai querer ver se já há aterosclerose formada, por exemplo, na carótida ou através do índice tornozelo-braquial. Mas, de rotina, é anamnese, exame físico, para tentar determinar o estado do risco. Porque quanto maior o risco cardiovascular da pessoa, por exemplo, uma pessoa que já tem
IMT carotídeo acima de 0,809, uma pessoa com alteração do índice tornozelo braquial, coloca a pessoa sob maior risco e você vai ser mais rígido no tratamento. Depois que você conhece a pessoa, que você determina o seu estado, você vai propor a ela mudanças dos hábitos, do estilo de vida, chamado tratamento não farmacológico, e também algumas medicações para ajudar a reverter essa situação. Os hábitos, eles são muito importantes, mas é a parte que com frequência o paciente negligencia. É mais difícil, é mais chato, tem que todo dia estar se policiando. E quais seriam esses hábitos? O ideal é haver perda de peso e atividade física, né? Esse é o caminho. E olha, a gente nem fala de voltar ao peso normal. É claro que voltar ao peso normal, em IMC de 18 a 25, é importante. Mas talvez seja mais importante você começar perdendo 10% do seu peso nos primeiros 6 meses de tratamento. Essa já é uma meta mais realística e com um importante impacto na melhora do risco cardiovascular. Um passo para isso é a redução das calorias da dieta. Uma média, é claro que você vai calcular isso pelo peso ideal, mas uma média de umas 1.200 calorias por dia já mostra uma dieta com uma restrição razoável. Uma restrição excessiva, abaixo de 1.000 quilocalorias por dia, dificilmente a pessoa consegue tolerar esse tipo de dieta por muito tempo e ela acaba depois abandonando o tratamento e entrando naquele efeito sanfona de engorda, emagrece de novo, emagrece. Por isso, em nosso serviço, e é também minha opinião, não basta a dieta. É importante você fazer algum tipo de atividade física para que você possa melhorar isso. A atividade física recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Academia Americana de Cardiologia, é pelo menos 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira, ou 1 hora 3 vezes por semana. Você não deve passar mais do que 2 dias sem fazer exercício. Para aquelas pessoas que não gostam, que não tem como, que a vida está totalmente atribulada, que por mais que você tente convencer, não consiga fazer com que haja o exercício, uma opção alternativa é você medir os passos. Há alguns trabalhos começando nessa área, mostrando que 10.000 passos por dia seria uma boa meta para você não se considerar sedentário. Para quem tem experiência com o método, o paciente fala, 10.000 passos é mole, mas quando a gente mede de verdade, dá muito menos do que isso. Depois que você convenceu a pessoa a mudar seus hábitos, você vai ver se ela vai precisar de medicação. Medicação para perder peso. A gente tem o Orlistat, que inibe a absorção de gordura, mas tem como efeito colateral a diarreia. A gente tem a sibutramina, que é um inibidor do apetite, mas tem como efeito colateral um aumento do risco cardiovascular em algumas populações de maior risco. E por isso a gente nem sempre consegue utilizar na síndrome metabólica. E nós temos a liraglutida, que é uma medicação que atua no GLP-1, na incretina, que foi lançada para tratamento do diabetes, mas que tem como perda de peso um bom efeito colateral, né? E muita gente está usando ela principalmente para o doente que tem intolerância à glicose. É a mesma indicação da metformina. A gente não usa metformina com o único objetivo de perder peso. A gente, na verdade, usa ela no contexto de você ter uma intolerância à glicose, estar acima do peso, e aí a metformina entra. Não há trabalhos mostrando redução de mortalidade, nem de infarto com isso, mas com certeza uma melhora da dislipidemia e da intolerância à glicose. A cirurgia bariátrica, ela tem um papel importante, principalmente no indivíduo com índice de massa corporal acima de 35, na presença de hipertensão ou diabetes. Esses indivíduos perdem bastante peso, melhoram muito. Vocês têm vários exemplos de artistas famosos que fizeram isso, tem resultados duradouros e hoje em dia pode ser feito por laparoscopia com resultados muito bons. Para o doente que apresentar hipertensão como um dos critérios, a meta é manter a pressão arterial menor ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. As drogas que aparecem como primeira linha seriam os bloqueadores do canal de cálcio, os parentes do amlodipino, e os inibidores do sistema renina, com destaque para os inibidores da ECA e para os bloqueadores de receptor de angiotensina. Por quê? Porque são medicações com o chamado perfil metabólico neutro. Não induzem dislipidemia, não induzem intolerância à glicose, como acontece, por exemplo, com alguns diuréticos em dose alta e com os beta-bloqueadores. Então, se puder começar com essa associação, seria mais benéfico para o doente como um todo. E nós temos as estatinas. Apesar de, às vezes, o triglicerídeo chamar a atenção, a gente deve lembrar que o fibrato ele só vai ser mais importante que a estatina quando o triglicerídeo estiver acima de 500. Abaixo disso, o alvo é reduzir o colesterol. Você pode ter como meta o colesterol LDL ou como meta a soma do colesterol não HDL. As estatinas, elas são muito importantes na prevenção primária. E hoje a gente tem duas correntes na medicina.
uma corrente antiga que estima o risco cardiovascular e dá a estatina para atingir determinada meta. Num doente com síndrome metabólica, seria um LDL abaixo de 100 a 130 mg por decilitro. E nós temos uma corrente nova, que é defendida pelos americanos, em que você estima o risco cardiovascular, eles fornecem uma calculadora específica para isso, e se esse risco for moderado a alto, você começa a estatina na maior dose que a pessoa tolerar. Ainda vamos ver se é nos próximos capítulos, eu acho que ainda vão aparecer mais verdades sobre isso, mas para quem está estudando, essas são as duas correntes principais. Quem tiver dúvidas ou quiser entrar em contato conosco, não esqueçam de curtir nossos parceiros. Obrigado e até a próxima.